Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, no podcast de Gálatas, algumas semanas atrás, a gente falou um pouco sobre essa ideia, né, de salvação. O que o ser humano precisa fazer para poder ser salvo, se é que ele precisa fazer alguma coisa. E a salvação é um dos grandes temas, né, do cristianismo, na verdade, o principal tema. Todo o cristianismo se desenvolve, né, partindo do pressuposto da salvação. O Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, e Jesus Cristo só veio para a Terra, né, para poder redimir o povo. É a principal questão, né, da nossa fé, né, da nossa religião. Exatamente. Não é 5 passos para ter um namoro abençoado, não? Não. Isso aí Esse é o segundo ponto. Segundo ponto, é o segundo ponto. O terceiro é Deus abençoar os teus sonhos e projetos. Ah, tá. E os Eu propósitos. sabia que tinha uma parada dessa, sabia. Sonhos, projetos e propósitos. Você passando pelo processo de Deus. Como ficar rico, né? É. Ter uma empresa abençoada. Né? Tá. Mano, e a gente precisa pensar, né, e tentar responder a pergunta que muita gente faz. Como é que eu posso ser salvo, mano? Como é que acontece esse processo de salvação do ser humano? E a gente vai tentar entender um pouquinho isso estudando alguns pontos da salvação. Imagine você, ouvinte, algum amigo seu não crente perguntar pra você: como eu posso ser salvo? O que você responderia? Poxa, fulano, você é da igreja, você não vai pro inferno. Ele pensa assim: como é que eu posso também, assim, ser crente igual você? Que resposta você daria, assim, de uma forma bíblica, né? Então, assim, eu acredito que o que nós vamos conversar aqui vai auxiliar bastante nessa questão de como a gente entende a nossa salvação. Não esquece, antes da gente entrar diretamente no tema, do nosso gasofilaço virtual. Olha Não aí, esquece. Nosso Apoia-se. Vai lá, pessoal, no link da nossa bio do Instagram lá, beleza? Tem o link do Apoia-se, tem alguns links lá também pertinentes lá, né? E o Apoia-se tá lá também. Você não quer ir no Instagram, quer ir direto? Entra aí, apoia.se/Trincheira Podcast. Beleza? Qualquer valor que você puder ajudar a gente lá já vai ser útil pra caramba. Uma parada bacana aqui mesmo, cara. Assim, o pessoal não tá vendo a gente, só vai estar ouvindo, mas agora eu não preciso mais de dividir meu microfone com o Albert. Pois é. Cada um com seu microfone certinho, mano. É a melhor coisa. Pois é, isso aí. E agora temos três microfones. Agora compramos o nosso terceiro microfone aí. Moleque egoísta, rapaz. Antes a gente tinha excluído o Albert, né? Tava testando a fidelidade dele. Tá pensando que eu tava excluído porque compromisso? Não, me tiraram porque eu tava sem microfone. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Mas vamos pro assunto, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre fé e arrependimento. O evangelho não tem nada, cara, pra comunicar com a pessoa que não se reconhece pecador. Esse é o primeiro ponto. É isso aí. O tema é salvação. Como que você vai querer salvação em Cristo se você reconhece que tudo que tu faz é um erro, é simplesmente uma falha sua? Então você tem que se reconhecer pecador para começar a entender o evangelho. E a Bíblia está o tempo todo apontando para o pecado, né? Para a nossa corrupção moral e espiritual diante de Deus. Então você está dizendo assim que para ser salvo, só é salvo quem entende primeiro que precisa da salvação, né? Isso aí. Só é salvo quem pelo menos vê a necessidade que a pessoa se encontra. Sim, é. E assim, Deus vai trabalhar para que a gente entenda que a gente é pecador, né? Contemplando a imagem de Deus, um Deus santo, e olhando para dentro da gente, de falar, caramba, eu sou muito ruim. Olha quem Cristo é. Olha o que ele fez, olha como que ele lidou com as pessoas. Olha como que ele lidou com as fraquezas humanas e o que eu faço diariamente. Então, se o evangelho... Eu sou o oposto de Cristo, tipo. Então, o evangelho é uma boa notícia para quem entendeu primeiro a má notícia, né? Para quem entendeu a má notícia. É igual, por exemplo, eu chegar na sua casa e te dizer que eu paguei várias multas de trânsito sua. Exemplo aqui do Juan tem carro, né? Pegou o carrinho aí recentemente. Graças a Deus. Por Deus. Não foi com a oferta do... Não. Poxa, eu chegar aqui na casa do Juan, várias multas, eu falar aqui, Juan, várias multas suas aqui pagas, eu paguei, não precisa se preocupar com nada. O Juan não vai encarar isso como uma boa notícia, não vai ficar alegre, feliz, como se fosse uma boa notícia. Ele vai olhar para as multas, quando é que eu fiz isso aqui? Ele não vai reconhecer essas multas, ele não vai reconhecer os erros de trânsito que ele fez. Agora, se você vem e mostra, ó, aqui você ultrapassou a velocidade, nesse outro aqui você estacionou em um lugar que não pôde, né, um lugar que não podia, você provar os crimes de trânsito que ele fez, poxa, beleza, essas multas aqui é pra mim mesmo. Aí depois entra a boa notícia, né? A boa. Todas as suas multas foram pagas. Mas só entende a boa notícia quem primeiro entende que carece, né, de uma salvação. Porque ele entendeu a má notícia, teve a má notícia que trouxe conhecimento. É isso aí. No caso, as leis de trânsito aí tipificariam o Antigo Testamento, né? Que vem mostrando, apontando o erro. Né? A lei de Moisés que a gente tratou lá em Gálatas também. Exatamente. A lei, né? A lei e os profetas já vinham apontando, mostrando o erro e mostrando que precisaria de alguma coisa, de alguém para poder
salvar a humanidade, apontando já pra Jesus. Esse é o ponto de partida, né? Isso, exatamente. Você que tá aí assistindo a gente, tá aí ouvindo. Talvez você não tenha ouvido Gálatas. A gente tratou um pouquinho da lei de Moisés, né? A lei ela apontava para os nossos erros. Tudo bem que são princípios de Deus que tentam nortear a gente, mas pelo fato de a gente ser corrompido pelo pecado, a gente não consegue cumprir com aquelas exigências da lei. Então a gente sempre vai falhar, vai fracassar. Não só diante das pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente diante de Deus. A gente vai ver que a gente é limitado. C.S. Lewis ele até falava, eu gosto de citar sempre C.S. Lewis porque ele é muito simples de entender. Ele fala que ninguém sabe o quanto é ruim enquanto tenta praticar o bem. Não se esforça pra poder fazer o bem. Enquanto ela não se esforça pra fazer o bem, ela não sabe o quão ruim ela é. Isso aí. Sabe? Bate muito naquele tipo de pessoa que pensa, eu não sou tão mal assim. Eu sou tão até mal. melhor do pessoal que tá lá. O pessoal na igreja, olha os escândalos. Poxa, eu não tô na igreja, sou até melhor. Olha o que o pastor lá fez. Olha o que Ciclano fez. Sendo que o parâmetro não é o pastor de lá ou o crente que tá na igreja. Deveria ser um parâmetro, mas não é. O parâmetro é a pessoa de Jesus. Você é igual a Jesus? Não. Você nunca mentiu? Não, já contei uma mentirizinha aqui e tal. Nunca tocou a campanha de alguém saiu correndo? Nunca olhou lá pra uma mulher que não é sua e já desejou? Nunca fez isso? Eu nem quero entrar na questão do ato em si. Mas Jesus fala, né? Que se você olha pra uma mulher que não é sua, sim. no seu coração você já cobiçou. Você nunca invejou? Você nunca tentou ser melhor que alguém? Você nunca assim buscou a riqueza, buscou o dinheiro de uma forma assim, ilícita, né? As pessoas podem pensar assim, né? Não, porque eu sou pecador por causa de Adão e tal, mas eu não pequei. Na verdade, você não peca porque... Tipo assim, você não é pecador porque você peca, pô. Mas porque você é pecador, é por isso que você peca. São os frutos, né? Exatamente. O pecado é fruto de um coração pecaminoso. Perfeito. E não é o contrário. A sua natureza é pecaminosa e por causa da sua natureza, os seus frutos vão ser os seus pecados, né? Exato, pô. Você pode ter atitudes externas também, então, totalmente morais, totalmente corretas, e mesmo assim ter um coração pecaminoso, então. Pode, pô. Com certeza. Fazer tudo que é certo. Mano, vou dar um exemplo que eu sempre gosto de usar. A gente tá aqui no Brasil e a gente é independente de Portugal. Você escolheu ser independente de Portugal, Albert? Não. Você escolheu, Rodrigo? Não. Você nasceu independente de Portugal. Beleza, outro ponto. Você já está no Brasil, você escolheu usar a moeda do Brasil. Eu escolho usar o real. Não quero usar o real não, quero usar o dólar. Não existe isso. Não tem como. Alguém escolheu isso. Quem representava o povo escolheu isso. Em Adão foi a mesma coisa. O Adão era o representante do povo. Da raça humana. Ele errou. Então, por ele ter errado e ter assumido a condição de pecador, todo mundo que veio depois de Adão... Se você veio antes de Adão, a gente tudo bem, a gente abre a exceção pra você. É um dinossauro, você é um dinossauro. O pessoal fala, né, pô? Caramba, cara, o Adão que pecou e eu que... E a culpa é minha, eu que pago o pato. Se você Mas, veio cara, antes se de você Adão... estivesse no lugar de Adão, Adão pegou um fruto só. Você é capaz de pegar a árvore toda, a árvore proibida toda. Ia comer tudo, mano. Então, mas por causa de Adão ter pecado, a gente também se tornou pecador nele, porque ele representava a humanidade. Da mesma forma com que a gente elege uma pessoa e coloca na presidência e as atitudes dele influenciam diretamente a gente, as atitudes de Adão influenciaram a humanidade inteira. Então, a Bíblia fala que também não tem nenhum justo na Terra. Não tem nenhum que pratique o bem, não tem ninguém que faça a coisa certa. Todo mundo pecou e, por causa disso, foi afastado da glória de Deus. Ou seja, a gente precisa de alguém que salve a gente, pô. E como que o ser humano pecador desse jeito, mano, se aproxima de Deus, velho? Isso é mó doideira, que Deus é santo, completamente santo. E ninguém tenta se aproximar de Deus. A partir da queda, a partir de Adão, né? Todo mundo tá afastado. Inclusive lá em Gênesis, no comecinho, no capítulo 6, no versículo 5, diz assim: Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Quer dizer, a partir da queda, Deus olhando pro coração de cada ser humano, ele via maldade. No pensamento de cada um, no coração de cada um, não tinha bondade, não tinha pureza, não tinha vontade de se aproximar de Deus e fazer o bem. Era o oposto daquilo que Deus é. O outro versículo aqui também, em Romanos 3, não há nenhum justo, nenhum sequer. Isso aí. Não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. Ou seja, então, além do pecado mexer com o seu estilo de vida, você ter uma natureza pecaminosa, o pecado também te torna totalmente alheio a Deus. Você não deseja a Deus. O ser humano sozinho, por ele mesmo, ele nunca que vai buscar Deus porque ele não vai querer, né? Paulo também fala que éramos por natureza filhos da ira e inimigos de Deus. E por como causa é que da nossa natureza. E como que a gente se tornou cristão então, mano? O que aconteceu? A nesse movimentação divina. A mão de Deus pra arrancar a gente. Só ele, né? Vai poder tirar a gente da lama que a gente tava, né, mano?
O ser humano ele nunca vai buscar Deus, ele sempre vai buscar o desejo carnal dele. Os pensamentos dele são totalmente alheios dos de Deus. Ele nunca vai pensar e falar assim, eu quero ser santo. Tudo parte de Deus. Tudo parte de Deus. Esse desejo de se relacionar com o ser humano não partiu do ser humano pra com Deus. Tipo assim, caraca, mano, por que isso aqui? Deixa eu procurar Deus aqui. Não, foi Deus que se revelou pro ser humano e por conta dessa revelação e dessa graça a gente pode chegar até ele. Não é isso? Eu tenho um amigo que se converteu recentemente. Ele vem falando comigo, pô, Rodrigo, tenho assim mudado mais atitudes, tenho começado a pensar em algumas coisas. E esse amigo me sentiu falou que pra mim, né, que sentiu uma vontade de começar a visitar a igreja. A minha igreja, né, especificamente, a nossa igreja. Começou a ir, né, umas 3 semanas. Na terceira semana que ele foi, no terceiro culto que ele foi, ele pediu, né, pra conversar com o pastor e ele aceitou Jesus. E o momento que ele se converteu, não dá pra mapear, né, no primeiro culto que ele foi, o segundo, o momento que ele conversou com o pastor, o momento que o pastor orou por ele. No momento que ele sentiu o desejo em casa. Mas, esse ponto que eu ia chegar. Na verdade, o fato de ele querer buscar a Deus foi Deus que deu o desejo de ele buscar. Através Melhor de quê? colocando, foi Deus que colocou no coração desse meu amigo o desejo de ele começar a igreja, começar a buscar as coisas de Deus. Então, assim, antes da gente querer pensar em Deus, foi Deus que tornou isso possível. Sim, e essa busca também não é uma parada irracional, né? Deus coloca o desejo no nosso coração, mas a gente ainda assim tem uma responsabilidade nisso, né? A gente, igual você falou no início, a gente precisou perceber o nosso erro para poder tentar chegar a um ponto de, calma aí, eu tô errado, preciso fazer alguma coisa. E só o Espírito Santo pra convencer a gente desse erro, porque se não fosse o Espírito Santo, a gente ia continuar no erro e não ia perceber que tá errado. O saudoso pastor David Wilkerson, ele falava que a verdadeira adoração não é aquela que faz a gente pular na presença de Deus, mas fazer a gente se prostrar na presença de Deus. Salve, pastor David Wilkerson. E Tá ouvindo a gente aí? da lá do céu ele tá ouvindo a gente. Essa questão, a consciência do pecado, o arrependimento, é uma prova de que você realmente está sendo tocado por Deus. Deus está te conduzindo a Cristo, né? Não é o fato de você, sei lá, talvez você pode até ir na igreja e mesmo assim não ter consciência de pecado, porque você ainda não tem consciência da bondade e da santidade de Deus. O que você falou, Albert, é quase o que Paulo escreveu em Romanos 2:4. Ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? A bondade que Deus que nos levou, nos conduziu ao arrependimento. Paulo Então se inspirou no Albert nesse texto aí, né? Meu Deus. Então não foi a gente que um dia tava parado do nada. Ih, caramba, vou me arrepender, mané. Olha esses pecados que eu fiz aqui. Foi Deus trabalhando na nossa vida pra que a gente pudesse ver que tava A gente errado. pode resumir essa questão de arrependimento numa mudança de opinião, né? A gente tinha uma opinião sobre certo assunto e de repente a gente muda de opinião. Ah, mas Que seria a mudança de mente, né? eu Que é a acho assim uma tradução. definição meio simplista. É porque, tipo é assim, mais do que você uma faz- mudança de opinião. Sim, mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, você faz um negócio julgando ser certo. Ah, sim. E de repente você muda de opinião. Peraí, isso aqui não é mais certo. É a mudança de mente, é a metanoia que Paulo fala. É transformar pela renovação do entendimento. É essa mudança de mente. Igual o próprio Paulo, antes dele perseguir os crentes, Ele achava que estava fazendo certo. achava que estava fazendo Isso, certo, exatamente. teve um encontro com Cristo, se arrependeu, Mudou de opinião. É isso que eu quero dizer. mudou de tudo, Mudou né? a rota, Deu uma, mudou a rota Isso, inteira. deu uma meia volta. Exatamente, o arrependimento ele obrigatoriamente exige uma mudança completa. Não é simplesmente, ele não simplesmente parou de perseguir o cristão. Ele se tornou e se tornou um perseguidor, cara. Saca? O outro exemplo, se tornou um perseguido, Ah, quer tá. dizer, um perseguidor não. Se tornou um perseguido. De perseguidor, ele mudou. Ele simplesmente, não, agora eu não sou mais um perseguidor. Não, ele mudou de perseguidor pra perseguido. Ele se tornou a pessoa quem ele perseguia. Exatamente, ele se tornou o objeto da ira dele, tá ligado? Já não é mais crítico, agora ele é um propagador. Exatamente, isso aconteceu com Zaqueu. Zaqueu tava lá em cima da arvorezinha dele lá, olhando Jesus, de repente, Jesus fala assim, Zaqueu, vamos lá, prepara o almoço pra gente lá que a gente vai... Vou comer na tua casa lá, beleza. Aí, trocando ideia com Jesus, Zaqueu se arrepende. Ele não simplesmente para de extorquir o povo, mas ele decide doar metade do que ele tem pros pobres, e ele fala que se ele tivesse extorquido alguém, ele devolveria 4 vezes, mas restituiria 4 vezes. Ou seja, o cara que extorquia, agora doa. Quem roubava, agora doa. Não só parava de roubar, mas Sim, não é só simplesmente parar de roubar, mas é mudar... Não é... O arrependimento é isso, tá falando. Exatamente. Eu tô andando pro abismo. Eu não simplesmente parei. Eu viro, tá ligado? Eu viro ao contrário e ando na direção oposta agora. Então, você vê isso um outro exemplo. Em Atos 16, Paulo é preso, açoitado, bate nele lá, tranquilão, tá preso. Fica ele e Silas lá preso, todo lenhado, arregaçado nas costas de chicotada. Beleza.
De repente eles começam a cantar na cadeia, as cadeias se abrem lá, né? A jaula abre, a cela abre. O carcereiro acha que todo mundo fugiu, fica com medo e decide se matar. Não, vou me matar, Paulo. Cara, não faz isso, mano. Tá todo mundo aqui. Aí ele chega à conclusão, pô, o que eu preciso fazer pra poder ser salvo? Ó, crê que você vai ser salvo tu e tua família. Beleza, esse cara se arrependeu. Ele simplesmente parou de fazer o que ele fazia? Não. Mas o cara que fazia parte do sistema que açoitava, passou a cuidar. Então, ele leva antes Paulo quem pra casa batia, dele. agora passou a cuidar de Paulo. Isso. Atos 16:33 fala que ele passa a cuidar das feridas de Paulo. Olha só, o cara que fazia parte do sistema... O mesmo que batia. O mesmo que batia. Então, o arrependimento é isso, mano. É uma mudança de comportamento. É mais do que também uma simples emoção de você se entristecer, né, por aquilo que você fez. Do que você ficar tite. Aí pequei, fiquei tite. Poxa, tô triste. Tô triste. É uma É mais um remorso, quase um remorso. Isso é o remorso, você só se entristecer, mas não ter uma mudança de atitude. Algumas pessoas acham que vai sentir. Poxa, mas eu não tô sentindo arrependimento. Pô, você não vai sentir o arrependimento. Você vai sentir tristeza, vergonha, vai sentir culpa. E é possível você sentir essas coisas e ainda não se arrepender. A tristeza, acho que em Coríntios que fala que a tristeza, Segundo ao mundo. Produz o quê? Morte. Produz morte, mas a tristeza... Obrigado por me completar. Mas a tristeza, segundo que vem de Deus, conduz ao arrependimento. Exato, mano. Uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela não fica contando vantagem do pecado dela, tá ligado? Ela não fica... Como é que é? A pessoa que se arrependeu de verdade, ela não fica contando vantagem dos pecados dela. Pô, aí, tem que ver o que eu fiz. Cara, eu tava conversando isso com a minha namorada, mano. Acho que ontem. Que é muito feio você ver esse tipo de pessoa. A pessoa tá seguindo ali no caminho, é cristã, tá comprometido com uma mina, né, namorando normal, não tá fornicando, não tá pecando nem nada. Mas quando ela vai contar a história de vida dela, ela não conta com um certo grau de vergonha, com um certo grau de arrependimento. De arrependimento. Conta até com um pouquinho de orgulho, até, como se fosse um troféu. Não, esse período aqui, ó, eu ficava com a mina tal. Não, mas agora eu faço não. Aquele Tá se tempo lá... deleitando naquele pecado antigo dele. Ele não faz, mas ele parece que ele tem um certo prazer que ele já fez. Sim. Tem até um orgulhinho, tem orgulho, né? Fica contando feliz e não arrependido, mano. Isso. Fica falando, pô, tinha que ver, mano. Transava pra caraca, pô, fumava maconha mesmo. Felizão. E não com o objetivo de elevar a mudança, a graça, né? O exemplo aqui que o Juan deu foi muito Parece que a exagerado. vida Eu acho que antiga ninguém dele. vai falar desse jeito. Mas talvez você possa conhecer alguém que não faz desse jeito que o Juan fez, mas... Não, o objetivo vai- é esse mesmo, mano. É trazer o exagero pra galera poder, tipo assim, entender o que a gente tá Identificar. falando. Parece que o que ele identificar. vivia no mundo sem Cristo era melhor do que ele vive agora. Não teve um arrependimento Isso que ele não é arrependimento. olha pra aquilo e fala, caramba, não tem nem do que me orgulhar daquilo que eu fazia. Né? Parece que não é um verdadeiro arrependimento. E também, assim, no tempo que a gente vive, tudo é um erro, tudo é uma falha, tudo pode ser consertado no psicólogo, já viu essa... Um outro aspecto também da Não pessoa... menosprezando a psicologia. Não menosprezando ciência nenhuma, ou profissional algum. Mas a pessoa transfere a responsabilidade moral que ela tem para algum problema psicológico, para algum problema físico e não julga que aquilo ali seja pecado. Então ela sempre vai ficar naqueles erros porque ela não consegue entender que aquilo ali ofende diretamente a santidade de Deus. Ela não consegue. O arrependimento, o arrependimento e fé vai trazer exatamente isso. Me arrepender dos meus pecados e crer Confiar. em Cristo, confiar em Cristo, olhar para Cristo e falar, agora eu achei uma essência diferente da minha. A pureza que vai contra as minhas impurezas. E agora entrando em fé. O Albert falou sobre fé. E, cara, a Bíblia ela traz uma definição, né? O que é fé? Em Hebreus 11. Mas não é a única, né, definição. A Bíblia inteira vem trazendo relatos de fé. E, cara, eu tava dando uma lida sobre a fé. Em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. E pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. E ele vai trazendo algumas pessoas que tiveram fé, né? Desde Abel... A lista dos heróis da fé. A lista dos heróis da fé. E a fé não é simplesmente acreditar, né? Ela vai além disso, né? Não é fé na vida, não. Fé no progresso. Fé nas criancinhas. Fé no futuro, nas criancinhas da favela. Não, mano. É uma fé muito mais profunda, né? É você depositar toda a sua esperança nisto que você acredita, né? Isso, cara. Isso exige compromisso maior do que
que simplesmente acreditar, dizer que acredita. Os hebreus, eles tinham uma visão de fé diferente, né, mano? A forma com que eles enxergavam era de uma maneira mais física do que a gente enxerga hoje. Quando a gente fala fé, um exemplo, o pessoal fala assim, pô, vou ali jogar na loteria, ele fazer uma fezinha, tá ligado? Não tem a ver com isso. Os hebreus tinham uma visão diferente, né? Você dá um exemplo aqui, imagina que você tá no transatlântico aí, tá ligado? Tá no Titanic naufragou, mano. Beleza, você ficou vários dias lá no mar e de repente você nadando lá, não tá aguentando mais nadar pra poder sobreviver e de repente você vê uma madeira boiando na água, um tronco, e você se agarra naquilo. Essa era a visão que eles tinham, de que a fé era o agarramento naquilo que salvaria a sua vida. Então, aquilo que traria a sua vida de volta e possibilitaria você viver. E isso é a visão de fé que eles tinham. Até o termo que eles usam é emuná, que vem da ideia de amém, né? A gente fala amém no final das nossas orações, né? E quer dizer, nisso eu me firmo, nisso eu me seguro. Saca? Então, o emuná era isso, era esse agarrar. Então, quando fala que o justo viverá pela fé, o justo viverá nessa firmeza, mano, tá ligado? Nessa firmeza em Deus. Ele se agarra em Deus, mano. Ele percebeu a condição dele, que a gente falou sobre arrependimento, ele percebeu a condição dele pecaminosa, viu que precisava de uma mudança, e agora ele percebe que não tem como ele sozinho fazer aquilo, mas ele se agarra em algo que mantém a vida dele. Com esse conceito aí que você tá dando, então não tem espaço então pra, tipo, a nossa fé, a fé que Cristo exige, ser apenas um acessório na sua vida. Algo assim... uma coisinha, uma fé. Tenho fé em Cristo, algo que você acrescenta assim na sua vida como apenas uma lista das coisas que você tem na sua vida. Não é decorativo. É isso, é apenas como se fosse um item decorativo, mas passa a ser toda a essência da sua vida. A esperança da sua vida, o teu alicerce, né? Exatamente, mano. A fé, ela compromete, né, cara? Isso aí, historicamente, a gente vê os caras que creram, os apóstolos, eles morriam pela fé. Cara, você fala em uma palavra toda o que eu queria dizer, mano. Em uma palavra resume todas as minhas ideias malucas. Eu tô aqui há 10 minutos explicando fé. O Albert veio com uma frase. A fé compromete. A fé, ela vai comprometer, tá ali não só confiando em Deus, não só se entregando, se rendendo a Deus, mas a fé, ela vai nortear, né? Algo abstrato, né? É a ideia do equilibrista lá. O cara tá pedalando lá, tá andando em cima da linha lá, atravessando de um ponto pro outro. O cara, quem acredita que ele vai atravessar pro outro lado agora? Pessoal, não sei. O cara vai e atravessa tranquilão. O equilibrista atravessa lá, um fiozinho fininho. Aí chega do outro lado, o cara pergunta, e agora, quem acha que ele vai conseguir atravessar segurando a cadeira? O pessoal já começa, opa, já atravessou, com a cadeira eu acho que dá. Aí uns acreditam, outros não. O cara atravessa com a cadeira. Aí de repente, quem acha que ele consegue atravessar agora com uma geladeira? O pessoal, ele atravessou sozinho, atravessou com a cadeira, com a facilidade. Eu acredito que ele vai atravessar com a geladeira. E agora com o sofá. O pessoal, caraca, esse maluco é muito bravo, mano. Ele vai atravessar com o sofá. E o maluco nem balança, simplesmente atravessa. E aí, por último, o cara pergunta, quem acha que ele atravessa com a pessoa no colo? Aí, geral, ele atravessou a geladeira, atravessou o sofá. Eu acredito que ele atravessa com a pessoa no colo. Beleza, então, quem quer ser essa pessoa? Aí ninguém quer ir. E a fé é justamente isso. É você se entregar e confiar naquele que tem experiência de tudo, pô. Aquele que nunca errou, saca? É essa a ideia de fé. Confiar em quem tem experiência. E é importante ressaltar também que não é fé por fé, igual o Albert estava falando, fé nas crianças, fé num mundo melhor, fé num dia melhor. Fé também não é um pensamento positivo que você tem. Não, gente, vamos ter fé. Corrente, vamos fazer uma corrente. Corrente, Copa do Mundo, Brasil. Gente, vamos ter fé porque o Brasil vai ganhar, como se fé. Pegam todas as fé dos brasileiros. Façam a corrente da sua casa, amigo. Como se todos os brasileiros, levantasse as mãos. Igual no Dragon Ball, quando vai fazer alguém que dama, mano. Levanta a mão e deposita a fé. Aí vai pôr. A energia da fé vai mudar a realidade do A energia. O Neymar vai fazer gol. Independente se Deus quer ou não, em geral, juntando aquela energia de fé, vai acontecer. A fé não é a quem que dama. Resumindo, fé não é quem que dama. A primeira coisa que a gente precisa saber, velho, é que a fé, ela se apoia na palavra de Deus, mano. E saber no que essa fé vai, né? Fé em quê? A fé nos ensinamentos de Cristo, é fé naquilo que ele pregou. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso para as vossas almas. Se ele falou isso, é igual o equilibrista que o Juan falou. Caramba, o equilibrista até agora não caiu com nada de vários e vários quilos. Nunca nem balançou. Então, assim, por mais que eu tenha medo de me entregar pro equilibrista, a Cristo eu não vou ter medo de me entregar. Pois é, cara. Não falhou com ninguém. A fé
ela é a confiança inabalável, né, mano? De que, tipo assim, Deus vai cumprir as promessas, mano. Ele sempre cumpriu, sempre deu certo. Ele venceu a morte. Ele falou que ia ressuscitar e ressuscitou. Ele fez os bagulho que ninguém nunca tinha feito. Parceiro, se o homem falou, tá falado. É ter fé nisso. E alguém pode até questionar isso, Rodrigo. Tipo assim, não, mas como é que eu vou acreditar naquilo que eu não vejo? Pô, cara, mas a gente não vê Deus. Né? A gente não vê Deus. A gente não vê... Mas se você visse, aí também não seria fé, né? Não, então, a gente não vê Deus. A gente não vê Jesus sentado à direita dele. A gente não vê o Espírito Santo. A gente não vê o céu. A gente não vê o reino de Deus. Mas a gente sabe disso tudo porque Deus revelou. Saca? Deus revelou pra gente na palavra dele. E o próprio filho dele se fez carne e falou isso. Então, o Espírito Santo ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que traz o arrependimento. Eu hoje estou falando, não é pela nossa própria vontade de conhecer a Deus que a gente se arrepende e crê em Cristo. O Espírito Santo tem um trabalho. O próprio Jesus falou em Damasco para Paulo: difícil é recalcitrar contra os aguilhões. O Espírito Santo estava o tempo todo tentando convencer Paulo de pecado e se converter, mas Paulo, por ser fariseu ao extremo, zeloso, porém sem conhecimento, Tá vindo contra obra do Espírito Santo. Contra a obra do Espírito Empurrando Santo de enquanto se faca. arrepender. Então, assim, não parte da gente, é o próprio Espírito que muitas vezes luta com a gente, e a gente tenta lutar contra o Espírito Santo também, para enxergar Cristo como Salvador, porque a gente não quer Salvador. Ficar dando murro e ponta A de gente faca. quer ser o nosso próprio Salvador. Se eu pudesse ser meu próprio Salvador, é blasfêmia isso, mas eu seria. Porque, não, precisar de um Deus para me salvar? Não, pô. Igual a gente busca méritos, né? Tipo assim, eu quero fazer por merecer, né? E, Não. tipo, isso é o maior erro, né? Porque a fé, tipo assim, a salvação... É um dom de Deus. É dado, mano. Tá ligado? É dado. Você tá aqui, à toa. É tudo por nada, tá ligado? Deus te dá tudo. Por quê? Não, tu não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada porque já teve alguém que fez, pô. E outra, se dependesse de você pra fazer, tu tava ferrado, mano. Tu não ia conseguir fazer, pô. A gente vê na Bíblia, né, que o Abraão, lá no Gênesis, que ele é o pai da fé, né, o pai daqueles que creem. E Abraão, ele foi declarado justo. Foi declarado justo por Deus porque ele teve fé. ele creu. Ele creu. Não foi porque ele circuncidou, foi antes dele circuncidar, na verdade. Não foi porque estava cumprindo a lei de Moisés, porque nem existia Moisés naquela época. Mas porque ele creu, Deus chamou ele de justo por isso. E os filhos dele, né? Aqui a gente fala os filhos de Abraão, porque através da fé. Nós temos fé em Deus da mesma forma como Abraão teve. E nós recebemos o dom de Deus através dessa fé em Cristo Jesus. E é importante a gente também pontuar que a fé não é simplesmente, igual a gente tá falando, não é simplesmente acreditar e confiar, mas a fé exige ação, né? A fé exige a gente fazer alguma coisa. E Tiago fala que essa ação que vem da fé são as obras, e não tem como separar isso, né? A gente tem uma fé, por a gente ter fé, o fruto disso, o resultado disso, são as boas obras. Exatamente, são as boas obras. Então, para poder a gente finalizar isso daqui, né, o arrependimento vem através de uma graça, né, de uma mudança de pensamento que Deus coloca em nós, mostrando pra gente que a gente estava errado e agora a gente tá certo. E agora a gente tá certo, ó. E ele aponta que a gente tem um que pode fazer o certo, que pode ajudar a gente a conduzir, né, a nossa vida de uma maneira mais moral, mais próxima do padrão do filho dele. E tudo colabora, né, para isso. Deus usa toda a circunstância para fazer a gente enxergar o nosso pecado e a nossa fraqueza. É tipo uma doença. Uma doença faz a gente olhar e falar: caramba, eu sou limitado. Tipo assim, eu pego um Covid e morro. Eu pego um resfriado e morro. Sim. Você não tem poder, igual a gente estava falando da criação de filhos. Tu tem um filho e você não tem domínio sobre o filho daqui a algum tempo. Você cuida dele, mas você é totalmente impotente de salvar teu filho de, sei lá, pode ser uma doença, igual eu acabei de citar, pode ser um acidente. Qualquer risco, a gente é tão limitado que a gente não consegue proteger nem quem a gente ama. E aí nossos olhos se voltam para Deus, Deus que pode proteger a gente, Deus que pode salvar. Se não for Deus, não vai ser eu. E isso quebranta a gente, leva a gente ao arrependimento e à fé. E para poder finalizar, pessoal, eu queria motivar até a gente mesmo aqui, o Albert, o Rodrigo e eu, a diariamente, né, se analisar e ver aonde a gente está pecando, aonde a gente está errando, em qual ponto a gente está errando, para que a gente possa se arrepender, cara, daquilo que a gente tá fazendo e tentar chegar a uma maturidade, né, cara, espiritual. Deixar um livro aí também indicado, né? Heróis da Fé. Isso, Heróis da Fé. Que agora. O Albert até trouxe um aqui, cara, A Cruz de Cristo, de John Stott, também é excelente.
Então, assim, que a gente se permita ser mudado pelo Espírito Santo, né? E que a gente se agarre, como a gente falou que a fé é esse agarrar, né? Que a gente se agarre nesse que pode salvar a gente, né, cara? Nessa rocha que salva a gente do abismo, né? Até tem aquela ilustração do Paul Washer, né? Que fala que é como se a gente estivesse numa enchente e estivesse se arrastando para um precipício, para um abismo, e de repente a gente percebe que tem uma rocha, né, que pode salvar a gente desse abismo. Só que a gente está agarrado na nossa própria justiça, nos nossos próprios pecados, nos nossos próprios erros, nos nossos próprios méritos. E para a gente poder agarrar essa rocha, a gente precisa abrir mão de tudo isso e se agarrar nessa rocha. E essa rocha é Jesus, que salva a gente dessa morte, cara, dessa morte eterna. Então, que a gente possa se agarrar nessa rocha, cara, se agarrar nesse Deus que pode salvar a gente, e que a gente agarre a mão dele e com a confiança de que ele também agarra a nossa mão e nos livra desse abismo. Valeu, que Deus abençoe a sua semana. Fica na paz aí. Não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais e de ir lá no nosso Apoia-se também. Valeu, pessoal. No nosso Instagram... Vocês têm fé? Depois desse podcast, vai vir uma galera lá no nosso Apoia-se. Tem fé? Eu tenho fé. Valeu, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês aí. Até o próximo podcast. A gente vai continuar nesse tema, né? A gente vai falar um pouco sobre justificação, novo nascimento, glorificação e santificação. E que Deus te dê graça e que a sua semana seja uma bênção. Valeu, fica na paz. Um abraço. Valeu.